Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg, beleza? Vamos dar continuidade à aula de Geografia do primeiro ano, do conteúdo Geologia, Evolução da Terra e os Fenômenos Geológicos. Essa segunda parte do conteúdo, vamos começar com a crosta em movimento, para a gente entender terremotos, os abalos sísmicos, né? Terremotos, vulcões, maremotos e por aí vai. Não, mas não somente isso, entender como é que se dá a origem da teoria das placas tectônicas, beleza? A primeira hipótese, pessoal, se dá a partir de uma teoria chamada Teoria da Deriva dos Continentes, formulada por um cientista alemão, isso lá em 1912, chamado Alfred Wegener, tá certo? Em que ele percebe semelhanças entre os contornos da América, da Europa e da África, com base na perspectiva de que, me parece, segundo ele, naquele contexto, que esses continentes já estiveram encaixados em algum momento. Essas foram as primeiras reflexões desse cientista, tá bom? Wagner propôs que há cerca de 200 milhões de anos o continente estaria todos unidos, formados em um único bloco. É a primeira teoria, né, chamada teoria da Pangeia, primeiro bloco. Depois separado em dois grandes, Lauroásia e Gondwana, e posteriormente se fragmentando nos demais continentes que hoje conhecemos. Aqui no mapa, né? Há 200 milhões de anos a Pangeia, 135 milhões de anos atrás, 65 milhões de anos atrás, como era, já se formando os continentes, e o que é hoje, tá bom? E o que se projeta daqui a 30 milhões de anos, o maior distanciamento dos territórios, beleza? Ou dos continentes. Vai ter um outro. A teoria foi contestada por maior parte da comunidade científica na época, pessoal, mas vai ter um geólogo britânico chamado Arthur Holmes que vai colaborar ainda mais para essa hipótese. Ele elaborou em 1928 a hipótese da expansão dos fundos oceânicos, baseando-se no movimento de convecção do magma na etnosfera. A etnosfera sabemos onde é que fica, né, pessoal? Logo acima do manto. Deixa eu mostrar aqui. Etnosfera, ó. Logo acima do manto superior. Em que essa crosta, a formação dessa crosta, segundo o britânico, o Arthur, a formação dessa crosta em movimento se dá muito por conta da movimentação, por conta da geração de energia por parte dos magmas nessa região aqui, ó, chamada etnosfera. Voltando aqui. Baseando-se no movimento da convergência dos magma, né, na movimentação do magma na astenosfera. Para Homers, esse movimento teria empurrado os continentes. Lá no século XX, em 1967, o geofísico estadunidense William Jason Morgan confirmou a hipótese de Homers, do britânico. Os fundos oceânicos se deslocam e se expandem a partir das dorsais, as cordilheiras situadas na porção central dos oceanos, chamadas meso-oceânicas. Constatou também que a idade das rochas dos fundos oceânicos aumenta à medida que elas se distanciam das dorsais. Ou seja, quanto mais próximas do continente, mais antigas são as rochas. Isso dando mais evidência sobre a teoria do primeiro cientista, Alfred Wegener, acerca da deriva dos continentes, o processo de deriva de continentes. Tá bom, pessoal? A partir dessas constatações, chegou à conclusão de que o envoltório da Terra, a crosta terrestre, é descontínuo e fragmentado em vários blocos, os quais são formados por partes continentais e oceânicas, o fundo e o assoalho dos oceanos. Cada bloco corresponde a uma placa tectônica que se desloca pelos movimentos de convecção do magma. Convecção do magma, teoria de Arthur. A deriva dos continentes, a formação de cordilheiras montanhosas e de outras formações de relevo, os terremotos, os tsunamis, passaram a ser compreendidas melhor pela teoria das placas tectônicas. A origem se dá a partir disso, a origem da placa tectônica. Com base, lembra, fazendo uma relação com o conteúdo de...
filosofia, em que... Estou ajeitando a câmera aqui, pronto. Fazendo a relação com o conteúdo de filosofia, como é que se dá primeiro a observação, depois formula as hipóteses, olha lá, ó. Primeiro se estabeleceu as hipóteses. Olha o papel da ciência aí, ó. Olha como a gente pode entender, compreender. Olha como os conteúdos eles se encaixam, eles têm entendimento. Depois a experimentação, hipótese. Aí depois se formula a teoria, por final se formula a teoria, são as etapas do método científico, né? Nas chamadas zonas de divergência das placas, aí é o primeiro momento para a gente entender por que há o processo de movimentação da crosta terrestre. Como é que se dá esse processo de movimentação na crosta a partir da teoria da placa tectônica. Primeiro a gente vai entender as chamadas zonas de divergências. De placas há um processo de afastamento. Zona de divergência nas placas tectônicas é afastamento, é expansão entre as placas tectônicas, como nas cordilheiras mesoceânicas, tá certo? Nas zonas de convergência, isso aqui é a zona de convergência, pessoal. Como tá aí, ó, apresentando a formação dos dorsais da imagem. Nas zonas de convergência de placas, verifica-se um processo de fricção, em que elas se pressionam umas contra as outras. A zona de divergência, ó, como é que se dá o movimento da placa, não é antagônico. Não é antagônico. Antagônico é se chocar, é isso? Chocando. Agora, quando não é antagônico, é se afastando, vamos dizer assim, né? A zona de convergência é quando se choca, quando há um antagonismo. O contato entre as placas pode ser de diversos tipos. Entre placas continentais e oceânicas, a oceânica mais densa mergulha, entre aspas, sobre o continental, menos densa e mais espessa. Afunda-se na etnosfera e entra em fusão subdicção, dando origem às fossas abissais. As placas continentais se dobram e surgem as grandes cordilheiras. Quando há um processo de convergência, a tendência é o quê? Além de abalar a superfície terrestre, é um processo de mudança na estrutura do relevo na crosta terrestre. E quando é a divergente, a zona divergente? A zona divergente há uma separação. Não se chocam, se separam. As placas estão não de forma antagônica. Antagônica é a convergência, estão se chocando a placa. Se a colisão se dá na parte continental da crosta, os trechos de colisão se deformam e se erugam, dando origem também às cordilheiras montanhosas e continentes. Aqui um pouco de um processo de formação, né, de costas montanhosas, de fossas oceânicas, por conta de uma zona de divergência. A zona de divergência, pessoal, que forma cadeias montanhosas, crostas oceânicas, né, e por aí vai. Um exemplo de formação de cordilheiras na convergência entre placas continentais e oceânicas é a Cordilheira dos Andes, que fica no sul da América do Sul, viu, pessoal? No oeste do continente da América do Sul. Fica na América do Sul. Uma situação de convergência de placas na parte continental da crosta é o que ocorre entre as placas indo-australianas e euro-asiáticas, cuja colisão formou a Cordilheira do Himalaia. Toda a formação da Cordilheira do Himalaia e a Cordilheira do Andes e a Cordilheira do Himalaia é fruto da convergência. É fruto da zona de convergência, não é fruto da zona de divergência entre as placas.
Formação de cadeias montanhosas é fruto da zona de convergência, onde as placas se chocam e mexem na superfície terrestre, transformando e formando relevos, como é o caso aqui, de forma mais exemplificada, Cordilheira dos Andes e Cordilheira do Himalaia. Quando a convergência se dá entre as placas dos trechos oceânicos, como o Indo-Australiano e da Pacífico, se originam muitas ilhas. Isso acontece também entre as placas do Pacífico e da Euroasiática. Em março de 2011, no Japão, foi atingido por um sismo de grande intensidade de 8,9 pontos da escala Richter. E aí formou-se um tsunami. O tsunami ocorre por conta do quê? Por conta da zona de convergência. Porque há um processo de antagonismo entre as placas tectônicas, onde que abala a superfície terrestre, a crosta terrestre. A crosta terrestre não somente o continente, mas também os oceanos, viu, pessoal? Aqui o hemisfério, principais placas tectônicas, porque o Brasil não sofre com terremotos e maremotos, porque está em cima, vamos dizer assim, de uma placa tectônica chamada placa sul-americana, a boa parte do território brasileiro, por isso que não sofre com terremotos de alta intensidade como sofre os nossos irmãos do Chile, né? Como nessa região do oeste dos Estados Unidos, boa parte da América Central, né? O Japão, que passa existe todo o choque convergente de placas passa pelo território japonês e por aí vai. Abalos sísmicos e vulcanismo. Nas áreas próximas aos limites entre as placas, nas placas ocorrem intensas atividades sísmicas e vulcânicas. Fruto do que? Da convergência, né? Das zonas de convergência. As grandes cadeias montanhosas da Terra situadas nessas áreas são erogênicas. O que são? São processos de formação de cadeias montanhosas resultantes de debradamentos rochosos causados pelos movimentos das placas tectônicas. Como já falei aqui, formação da superfície dos relevos, principalmente de altitude, é fruto do movimento das placas tectônicas nas zonas de convergência, ou seja, surgiram por causa do movimento das placas tectônicas, como das Cordilheiras dos Andes, do Himalaia, montanhas rochosas da América do Norte, cadeias do Atlas no noroeste da África, Alpes na Europa. A tensão entre as placas tectônicas em movimento acumula intensa energia, que ao ser descarregada produz a ruptura do material rochoso. Imagine o impacto que não é. A gente está falando de material rochoso, já estudamos aqui geologia, já entendemos toda a superfície da Terra, do que é formado, de rochas extremamente resistentes, em que a partir de um processo de um abalo sísmico, quando há um processo de tensão entre as placas, meu brother, gera uma ruptura, gera uma movimentação, fruto de um movimento que acumula uma intensa energia, né? Olha o impacto aqui, ó, de um terremoto, mostrando imagens de um terremoto no Chile. Existe ainda os terremotos que se dão em falhas transcorrentes, também chamadas de transformantes, como é o caso da ilha de San Andreas, em Califórnia, que se estende por mais de 1.000 quilômetros. Essas falhas, as placas se movimentam lateralmente. E esse é o terceiro tipo de zona. Tem a zona de convergência, a zona de convergência e de divergência. Convergência e divergência. Convergência e divergência. E tem a chamada falha transformante, que é quando é de forma, vamos dizer assim, lateral, né? Provoca focos sísmicos, sim, eleva a ocorrência de muitos terremotos. Ocorre isso muito no norte do continente americano, tá bom?
entre as quais há um limite denominado de conservar, conservativo, conservativo, pois não há uma destruição das placas e nem geração de crostas nova, como acontece respectivamente nos casos dos limites convergentes e divergentes. Como é lateral, a estrutura é diferente, a forma de estrutura, a geração da crosta nova é diferente. Não tem um abalo tão intenso na superfície terrestre como acontece nas convergentes e divergentes. Mas gera também abalos sísmicos, né? Ondas sísmicas, provoca vibração nas rochas, grande impacto hipercêntrico e por aí vai. O Brasil, por estar situado no centro da placa sul-americana e, portanto, distante das zonas de contato entre as placas, não registra os temores de grandes proporções. Tá certo? Já falei aqui. É também zonas de contato entre as placas que ocorre a formação de vulcões e atividades vulcânicas, principalmente das zonas convergentes, como as que se manifestam através da formação de géseres e fumarolas. As bordas das placas são mais instáveis, sujeitas a fissuras e mais flexíveis. Quando se trata de grande formação vulcânica, é em uma região chamada Círculo do Fogo do Pacífico, pessoal, que reúne cordilheiras montanhosas que contornam a costa oeste da América e do leste da Ásia, incluindo diversas ilhas como Havaí, o Japão, formadas nesse sentido. Essa é uma região onde há uma grande concentração de atividades vulcânicas. Outras áreas são as dorsais oceânicas e o conjunto montanhoso que se estende da Euroásia, do sul da Europa até o Himalaia, no continente asiático. Todas as áreas sujeitas a terremotos no mundo, principalmente Japão e na Califórnia, nos Estados Unidos, pessoal, esses países, por serem países desenvolvidos, eles têm condições econômicas e proporcionam pesquisa no campo da construção civil, orientam a população, têm equipamentos para a prevenção de tremores. E hoje em dia, muitos prédios, por exemplo, no Japão, têm muita tecnologia. Prédios com base com estrutura flexível, capaz de absorver, como amortecer suspensões e impactos de terremotos. Isso já é notável principalmente na Califórnia, Estados Unidos, no Japão, em pontes, prédios e por aí vai. Entre outras áreas, no entanto, os terremotos continuam provocando grandes danos. Em 2008, um abalo de 7,9 na escala Richter atingiu a província de Sichuan, na China, causando 80 mortes. E aconteceu muito por conta dessas mortes, por conta da situação da construção das casas, né, dos prédios e por aí vai, que não estava propícia para aguentar o impacto dessa proporção. Mas a China vem mudando isso, né? Percebendo que o seu território também sofre com terremotos, começa a construir prédios e infraestruturas que conseguem se sustentar caso ocorra um abalo sísmico, como é o caso, por exemplo, da construção do Estádio Olímpico Ninho dos Pássaros, que foi construído para as Olimpíadas de Pequim em 2008, onde já consegue esse estádio ter uma estrutura para aguentar um terremoto de magnitude de 8 pontos na escala Richter. Outras causas de terremotos são as erupções vulcânicas e os desmoramentos no interior da crosta terrestre, em decorrência das atividades desenvolvidas pelo ser humano, como construção de represas, explosões de minas, rochas e testes nucleares. Isso também provoca tremores, viu, galera? Vamos lá. Magnitude e intensidade dos terremotos. É possível medir a magnitude e a intensidade dos terremotos. Isso se dá, chamamos de magnitude e quantidade de energia liberada no foco do sismo, medida por meio de uma escala estabelecida pelo sismólogo estadunidense Charles Richter. A escala, chamada escala Richter, todo mundo conhece, ela começa no grau zero e teoricamente não tem limite superior. Ela é logarítmica, ou seja, um terremoto de magnitude 5, por exemplo, produz efeitos 10 vezes mais intensos que outro de magnitude 4. A cada 1 de magnitude aumenta-se 10. O efeito, por exemplo, de 5 para 4 é de 10. Conforme o Departamento das Ciências Geológicas da Universidade
nos Estados Unidos, a magnitude do abalo sísmico ocorrido na Ásia em dezembro de 2004 provocou um tsunami que causou a morte de 300 mil pessoas. Foi de 9,3, inferior apenas ao terremoto ocorrido no Chile em 1960, que atingiu a magnitude de 6,5. A classificação de intensidade dos terremotos baseia-se na constatação dos danos provocados na superfície, que normalmente são menores à medida que se distancia do seu epicentro. Isso aqui é importante se entender, né? O epicêntrico onde aqui é o hipocêntrico, onde inicia o tremor, oriundo do choque da placa, reflete na superfície. Existe um ponto central onde recebe a maior carga e que vai se espalhando nas outras, vai se espalhando por quilômetros, né, e diminuindo a intensidade, tá bom? Propagação do terremoto. Escala Richter, 2,4, praticamente não é sentido, mas pode ser agravado, cada escala vai dizendo aqui, né? A partir de rachaduras no edifício, 5,5 a 6. Grandes terremotos, destruição de grande parte da população local, epicêntrico de 7,9, de 8, grande proporção, que é totalmente comunidade. Ainda com mais locais, não somente uma cidade, como em outros locais. Quando o epicêntrico do terremoto encontra-se no fundo do oceano, ele provoca um movimento ascendente da água e a formação de ondas gigantescas. É aí que é chamado maremoto, né? Ao atingir o continente, a onda que se forma no meio do oceano perde velocidade, mas ganha altitude em função da menor distância entre a crosta oceânica e a superfície da água, amplificando a sua altura e o seu poder de devastação na linha costeira. Outros fenômenos podem causar tsunami, como a queda de meteoros, deslizamentos gigantescos de blocos de gelo e vulcanismo. É basicamente isso. Entenda essa tabela aqui, compreenda o que são as zonas de convergência e divergência e o que isso reflete no movimento das placas tectônicas. Beleza, galera? Então é só isso. A gente agora quero que vocês respondam a atividade. Tá bom? Atividade da página aqui, ó. Página 66. Beleza? Atividade da página 66. Então é só isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.